Shalom, queridos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Estou com muita saudade. Esse tempo é um tempo de distanciamento, é difícil. Saudade dos apertos de mão, dos abraços, de fazer tudo isso pessoalmente. Mas é importante a gente entender que, apesar da nossa distância física, nós devemos permanecer unidos em espírito, né? Unidos em espírito. Apesar do distanciamento físico, devemos estar unidos em espíritos e jamais dispersos, né? Fazendo esse vídeo principalmente para alcançar todos, porque muitos não têm participado das células online, cada um com seus motivos. Mas precisamos estar sempre juntos, em espírito, unânimes. Isso é uma igreja forte e poderosa dessa forma, né? Fazendo esse vídeo para a gente estar sempre pertinho um do outro, né? E incentivando cada um de vocês também a estarem participando de alguma forma juntos. Porque a estratégia do inimigo é sempre separar a igreja. Porque uma igreja dividida, ela se torna fraca. Mas essa estratégia de Satanás, ela caiu por terra em nome de Jesus, porque nós somos uma igreja. A igreja, como disse a palavra do Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele falou que Deus é Espírito. Importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, queridos, eu lembro de Paulo, que mesmo preso, mandava cartas às igrejas e fortalecia a igreja e era fortalecido por elas. Então, nós estamos unidos em espírito e logo, logo, pessoalmente, estaremos abraçando uns aos outros. E quero compartilhar com vocês uma palavra maravilhosa que o Senhor me deu nessa manhã no meu TSD, e que está em Lucas, capítulo 8, no versículo 22, é uma palavra muito conhecida, mas que ela é importante nesses dias, né? Que está em Lucas 8, 22, é o seguinte: E aconteceu que num daqueles dias entrou Jesus no barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para outra banda do lago. Frisa isso aí, passemos para outra banda do lago. E partiram, e navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, e despertaram dizendo, né? Mestre, mestre, estamos perecendo. E levantando-se, Jesus repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se a bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este que até aos ventos e à água manda e lhe obedecem? Gente, a gente sabe que nós estamos passando por um período de tempestade. E assim como no mundo, cada oceano tem a sua característica, né? O Atlântico, o Índico, o Pacífico, o Glacial, o Antártico. Cada um tem a sua característica. Assim são as tempestades na vida de cada um, né? Cada um tem a sua natureza. Cada um tem a sua natureza. Eu tenho conversado com alguns irmãos e cada um tem passado uma crise diferente. E eu tenho orado por cada um de vocês. Uns é na área da saúde, outros é com familiares, outros é na área financeira, entendeu? Outros na área pessoal. Então cada um tem passado por suas crises. E pelo menos aqueles que têm compartilhado conosco, e nós estamos orando e intercedendo por cada um. Mas assim, o importante que a gente tem que entender, nós temos que entender duas coisas nessa passagem. Duas coisas importantes. A primeira é sobre a questão da fé. Jesus Cristo estava dormindo, o Senhor estava dormindo ali no barco, mas a gente sabe que ele estava no barco. Às vezes a gente se desespera no barco realmente por causa da tempestade, porque só cada um sabe da fúria do vento que tem enfrentado. Cada um sabe, né? Não devemos julgar a natureza das tribulações que cada um passa, pelo contrário, não. Só quem está passando é quem sabe, né? Mas uma coisa que nos amadurece e nos fortalece durante as tempestades, uma delas é a fé. E é importante a gente viver isso. Jesus Cristo, certa vez, ele falou, numa das suas passagens, ele diz aos seus discípulos: Quando o Filho do Homem
voltar, será que encontrará fé na terra? A gente sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, Jesus Cristo, ele repreendeu o mar e o vento. E ambos se calaram e se acalmaram. Mas também ele também repreendeu os discípulos. Onde é que está a vossa fé? Né? Ou seja, Jesus estava dizendo, eu estou no barco. Eu estou no seu barco. Eu estou no mesmo barco que você está. E a gente entende nesse ato de fé que Jesus Cristo quer que nós tenhamos. Ele quer que a gente entenda primeiro uma coisa. Olha, eu não disse para vocês que vocês não estão só. Que eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. Vocês estão acreditando nisso? Será que quando eu voltar vocês vão crer? Eu acho que essa pergunta de Jesus ela é bem pertinente. Sabe por quê? Porque quando Jesus Cristo voltar, eu creio que ele vai voltar num tempo que as coisas não vão estar muito bem. Eu acredito que esse é só o princípio das dores. É como eu estava dizendo para um amigo meu. É só um aperitivo da feijoada que vai vir. Então, se um tempo desse faz com que a nossa fé se abale ao ponto de nós desesperarmos e queremos até talvez pular do barco, será que naquele dia que ele voltar ele vai encontrar fé na terra? Eu lembrei agora de uma passagem que está em Jeremias, quando Jeremias estava chorando porque não queria passar por uma situação. Jesus Cristo, o Senhor estava chamando ele para luta e ele estava querendo recuar. Aí o Senhor perguntou para Jeremias, Jeremias, se você não consegue acompanhar os que andam a pé, como você vai alcançar os que vão a cavalo? Perdão. E ele faz outra pergunta, se você não consegue viver tranquilamente em terras de paz, como é que você vai conseguir viver nos pântanos do Jordão? Ou seja, o Senhor está perguntando se você não está conseguindo se sustentar nesse período e naquele dia. Então a primeira coisa que nós devemos aprender é sobre fé. E fé é entender que nós não estamos sozinhos. Jesus está no barco. Jesus está no barco. E ele nos chama para termos a mesma autoridade que ele e repreender o mar e o vento. Outra coisa que eu quero falar sobre essa passagem é sobre propósito. Qual foi a palavra que eu disse a vocês para repetir, que eu repeti? Assim, quando Jesus entrou no barco, o que estava escrito nessa passagem é que eles entraram no barco para passar para o outro lado do lago. A tempestade que vem, ela não muda a direção nem o propósito de entrar no barco. Ninguém entra num barco para andar à deriva. Não. A gente entra no barco para atravessar e para alcançar o outro lago. Existe um propósito. Nós estamos no mesmo barco. Cada um com uma tempestade diferente. Talvez do lado do seu barco, o mar entra de um jeito. Do outro lado do seu barco, o mar já entrou. Do outro lado, o mar só te assusta. Cada um passa pela natureza. Mas, querido, nós estamos com o mesmo propósito, que é atravessar o outro lago. E esse atravessar o outro lado do lago nos chama a atenção sobre duas situações. Você vê que Jesus atravessou o outro lado do lago para alcançar um homem, um endemoniado gadareno. Aquele homem precisava ser liberto. Amém? Aquele homem precisava ser liberto. Ele estava atravessando o lago pela vida de um homem? Não. Não era só por causa da vida daquele homem. Mas também através do que aquele homem iria fazer depois de ser liberto. A Bíblia diz que ele queria acompanhar Jesus, mas Jesus disse, não. Vá para sua casa e conte o que lhe aconteceu. Digamos que talvez ali foi o primeiro missionário da história, não sei. De repente o primeiro missionário
mais aquele homem saiu a evangelizar as pessoas. Então, querido, o propósito sempre é o reino de Deus. E isso também, essa passagem nos chama a atenção sobre o verdadeiro propósito de nossas vidas. Eu sei que essa crise nos traz prejuízos em tantas áreas, seja financeira, profissional. Nesse momento talvez estamos tendo problemas pessoais, emocionais, mas eu oro para que vocês se firmem no Senhor. Porque uma coisa é certa, no fim de tudo, a Bíblia diz que quando todos forem alcançados pelo Evangelho, então ele virá, ele retornará. Então o reino de Deus é o verdadeiro propósito. O barco não vai afundar, não vai afundar. Permaneçam firmes nesse barco e alcancem o propósito maior de Deus. Não se isolem nesse tempo. Não se isolem. Desejo eu que cada um de vocês estejam participando. Nós vamos ter célula hoje. Que vocês possam estar unidos uns com os outros. Nós estejamos mais unidos. Eu sei que cada um tem a sua dificuldade, eu sei. Mas possamos de alguma forma no grupo estar sempre unidos. É claro, nós temos a célula online. Se você participar vai ser melhor ainda. Mas independente de sempre estejamos juntos uns aos outros e em espírito. A Bíblia diz que nós devíamos estar sempre comunicando aos santos, ou seja, se comunicando. E isso sempre, de alguma forma ou outra, nós podemos hoje pelas redes sociais nos comunicarmos, né? Compartilhando sempre as alegrias e as tristezas, para que a gente realmente viva como uma igreja e como um corpo. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Cada vez mais. Não se isolem, mas que possamos participar de um dos outros. Se você se isolar, é mais difícil. Tudo isso se torna muito mais difícil. Então estejamos um com os outros. Amém, queridos? Orando sempre um pelos outros. Isso também é importante. Porque a Bíblia diz que nós somos um corpo. E os membros têm que estar ligados uns aos outros. Amém? E assim a igreja vai ser forte e unida. E vai vencer o inimigo. Porque só o inimigo se interessa de uma igreja dividida, mas as suas estratégias são falhas. Porque já está decretado sobre nossas vidas uma palavra revelada que diz que as portas do inferno não prevalecerão diante da igreja do Senhor. Amém? Vocês são mais que vencedores. E aprendam, sim, eu estou aprendendo muito nesse tempo de crise. Quem nós somos em Cristo, a nossa identidade. Não deixe o medo dizer quem você é. Pelo contrário, o meu Deus diz quem eu sou. Né? Como diz aquele hino, eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Eu sei quem sou. Amém? Deus abençoe cada um de vocês, Senhor. E queridos, em nome de Jesus, Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Deus abençoe. Um abraço. E até mais tarde na nossa célula. Aqueles que não puderem participar de alguma forma, nos avisa qual é a dificuldade, para que a gente possa realmente estar sempre unidos todos juntos. Shalom e um cheiro a cada um de vocês.